Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estamos? Tudo tranquilo, né? Vamos lá, meu nome é Diego. Eu vou estar ministrando aula para vocês de clínica médica. Não sei se alguém aqui já teve aula comigo ou me conhece, mas eu trabalho no SAMU, né, de Trindade. Ministro aula aqui também no Quality e nós hoje vamos estar ministrando essa aula de clínica médica para vocês. Então, vou estar falando para vocês um pouco sobre a matéria clínica médica, né? Porque tem muita gente que confunde, professor, essa matéria foi clínica médica e semana que vem é outro nome. Não, a matéria clínica médica, ela engloba várias ramificações, né? Dentro da clínica médica, nós vamos estudar outras ramificações. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a clínica médica em geral, dar uma resumida, né? Uma apresentada para vocês sobre o que é clínica médica. E vamos falar também sobre curativos, né? Que faz parte da clínica médica, é um dos ramos da clínica médica, certo, pessoal? Então, quando nós começarmos agora, vou dar uma explicação para vocês sobre clínica médica. O que é clínica médica? Todos conhecem a clínica médica, o que é? Professor, conheço clínica médica sim, é onde tem um médico que trabalha, é uma clínica particular. Não. Clínica médica na área da saúde, na área hospitalar, é um departamento, né, onde as pessoas ficam em repouso, ficam internadas, né, em estado semicrítico ou crítico, hemodinamicamente estáveis. Essas pessoas só ficam internadas lá quando estão estáveis, mas porém em situação crítica ou semicrítica. Professor, dá um exemplo. O cara é hipertenso, né, a pressão dele não baixa, precisa ficar internado, fazendo um tratamento. Então ele vai ser internado na clínica médica. Ali ele fica 2, 3 dias internados, né? O que acontece? Os sinais dele estão estáveis, mas o caso dele é crítico. Se não cuidado, ele pode evoluir para óbito ou para algum outro tipo de doença, outro tipo de problema de saúde dele. Então a clínica médica, ela é criada para isso, né? Quem for trabalhar em clínica médica, porque dentro do hospital muita gente trabalha, eu quero PS, né? Que é o pronto-socorro, quero ação, eu quero movimento. E também tem a clínica médica, né, que já é um local mais, como se diz, mais pacato, né, onde você tem muita ação, muito o que fazer, aprende muito, mas não é como o PS, que é mais na adrenalina, né? Quando o paciente chega para você na clínica médica, o primeiro momento dele já foi tratado, né? Então você só vai dar continuidade ao tratamento desse paciente. E qual é o papel da enfermagem nesse setor, pessoal? Vamos lá. Qual é o papel da enfermagem no setor da clínica médica, né? O enfermeiro tem um personagem de extrema importância, por quê? Ele é responsável por avaliar continuamente esse paciente. Como assim, professor, avaliar continuamente esse paciente? O paciente que está na clínica médica, ele deve ser avaliado 24 horas por dia. Então, o que acontece? A enfermagem, ela é responsável por isso. Verificar sinais vitais, fazer medicação, verificar se o soro está correndo normalmente, verificar se está pulsionado o paciente, se não está, se tem um catéter na veia dele para fazer algum exame, se não tem, se vai fazer alguma medicação, se vai fazer algum antibiótico, se está no horário, se não está no horário, se ele comeu, se ele não comeu, se tem que passar sonda, se não tem que passar sonda, se tem que banhar, e assim sucessivamente. Então, assim, o papel da enfermagem dentro da clínica médica é um papel muito vasto, muito amplo, né? E hoje conta-se com poucos profissionais. Hoje uma clínica médica aí é aproximadamente cada 3 pacientes para um técnico de enfermagem. Então, assim, esses 3 pacientes são responsáveis para o técnico de enfermagem do plantão. Você assume o plantão 7 horas, você assume 3 pacientes. Algumas clínicas médicas são 4, outras são 2, varia muito do local de trabalho. Então, maioria é 3. Então, você chegou, você vai verificar sinais vitais desses pacientes, vai verificar se tem alguma prescrição médica, vai fazer relatórios, né? Você vai ficar por conta de cuidar desses 3 pacientes. Então, o papel da enfermagem, pessoal, é isso. É um papel de cuidados, né? E é um cuidado contínuo, ele não para, ele é contínuo. Cada dia, cada hora mais, ele é contínuo o papel da enfermagem. E qual que é as melhores práticas de enfermagem da clínica médica, né? Dentro da função, cabe ao profissional ele zelar pelos cuidados do paciente, né? É o que eu falei para vocês aqui agora. Então, todas essas tarefas devem ser realizadas com eficiência. Por quê? Porque às vezes você faz alguma coisa que de errado, vamos supor. Você pega um paciente, ele é diabético, aí você fala, não,
verifiquei sinais vitais dele tem 2 horas, eu vou verificar, não, tá tudo bem com ele. Quando você chega lá, ele está evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. E o médico pergunta, você olhou os sinais vitais dele? Você vai falar, olhei, tem 2 horas. E por que você não olhou agora? Entendeu? Então, assim, se está na prescrição médica você olhar a cada 2 horas, você tem que olhar a cada 2 horas. Se não está na prescrição, você tem que olhar no mínimo 4 vezes por dia, né? Então isso já é de praxe da clínica médica, certo, pessoal? Então a enfermagem ela tem que ficar muito atenta a essa situação. É uma situação que pede muita atenção, muita colaboração do funcionário e de vocês mesmos. E a clínica médica, tudo que se faz na clínica médica, ela é escrita, ela é relatada em relatório com carimbo do profissional. Justamente por causa disso. Caso aconteça algo com o paciente, o profissional responsável pelo aquele paciente vai ter relatado o que estava acontecendo, se foi por irresponsabilidade dele, se foi por irresponsabilidade do médico que ele chamou e não foi, se foi por irresponsabilidade do enfermeiro que ele chamou e não foi. Então, assim, relatem tudo, porque o relatório é o que vai te respaldar, né? Perante juízes, perante a empresa, o RH, então tudo vai ser respaldado pelo o relatório, né? Ah, o paciente me processou porque não foi atendido tal hora, assim, tem que ir lá no Corém. Chegar lá no Corém, eles vão pedir, cadê seu relatório? Né? Se você tiver um relatório bem feito, bem escrito, o Corém vai olhar e falar, não, realmente você não teve culpa, você está absorvido, vamos atrás do culpado. Mas caso você não tenha esse relatório, infelizmente a culpa vai cair em cima de você, né? Então vamos ficar muito atentos a essa questão de relatório, questão de atenção ainda, né? Eu creio que essa turma, não sei se ela fez estágio ainda, se vai fazer estágio de clínica médica ainda. Então, assim, tem que ficar muito atento mesmo nesses pequenos detalhes. Certo, pessoal? Dúvidas, pessoal? Perguntas, questionamentos? Estou aqui no grupo à disposição de vocês, tá? A hora que vocês quiserem perguntar, só chamar aqui no grupo, tá? Mandem suas perguntas no grupo, seus questionamentos no grupo, que nós estamos aqui à disposição para vocês, para tirar todas as dúvidas, fazer os esclarecimentos necessários sobre clínica médica. Então, pessoal, vamos lá começar a nossa primeira parte da matéria de clínica médica. Hoje nós vamos falar sobre feridas, né? Todo mundo sabe o que é uma ferida, né? O que é um machucado, né? Um corte, alguma coisa. Então, tudo isso é chamado de feridas, né? As feridas são consequências de uma agressão por um agente ou tecido vivo, né? O que é esse agente ou tecido vivo? Vamos supor, você corta, é um agente, né? Ou um bicho te pica, uma larvinha fica lá dentro e cria aquelas miíses, né? Que são os corozinhos. Então, isso é tecido vivo. O tratamento das feridas ele vem evoluindo desde 3.000 anos antes de Cristo, onde as feridas eram hemorrágicas, né, era tratada com cauterização. Vocês podem ver que esses filmes antigos, o cara pega a espada, esquenta e pá, na ferida, queima, né? Que lá é uma cauterização, né? Nós não sabemos se realmente era daquela forma, né? Mas era feita cauterização na ferida do paciente para estancar o sangramento. O uso de torniquete ele foi descrito lá entre 400 anos antes de Cristo. E a sutura ela foi documentada a partir do 3º século antes de Cristo, né? Na Idade Média. Com o aparecimento da pólvora, os ferimentos ficaram mais graves ainda, né? Porque antigamente não tinha pólvora, era tudo corte contuso, corte, faca. Depois que surgiu a pólvora, né? Começou as explosões, começou as balas, né? Os tiros, os projéteis, né? Então, assim, as feridas ficaram mais graves, né? Um cirurgião francês, Ambroise Paré, em 1585, ele orientou um tratamento de feridas, né? Ele criou um tratamento de feridas, né? E esse tratamento de feridas foi chamado de debridamento, né? Onde a aproximação das bordas, né, dos curativos, e que faz a sutura, né? Então, ele começou a trabalhar com isso aí. Ele via que não só a cauterização, como o torniquete não estava cicatrizando. Então ele ia lá, cortava as bordas, né, aproximava elas e suturava. A cicatrização era muito mais rápida, né? Então, no século XX, vimos evolução já junto com as medicações, né, que foi o aparecimento da sulfa e da penicilina, né, que é a famosa bezetacil,
né? A bezetacil apareceu aí. Então isso ajudou demais nos curativos também, porque gerou medicações usadas para fazer esses curativos com um fechamento mais rápido, matando o quê? As bactérias, né, desses pacientes que tinham esses problemas de saúde. Então, pessoal, com o surgimento dessas medicações, veio também as classificações das feridas. As feridas começaram a ser classificadas, né? As feridas podem ser classificadas de várias maneiras, né? Pelo tipo do agente causador, né, da ferida, o grau de contaminação dessa ferida, né? O tempo de traumatismo e também pela profundidade das lesões, sendo que as duas primeiras são as mais utilizadas, né? Que é o agente causador, né? E o grau de contaminação. Então, na apostila de vocês aí, vocês podem ver que estão bem discriminadas, né? O agente causador, né? O que é esse agente causador? O que causa a ferida, né? Nós temos o que? As feridas incisas ou cortantes, né? O que são isso? São feridas limpas, que são feitas por navalhas, são feitas por giletes, são feitas por bisturi, por facas bem afiadas. Você pode observar que o corte ele é limpo, né? E ele não deixa a borda esbagaçada. Então o que acontece? Quando você passa o corte certinho, né? Ele não fica com as bordinhas desiguais. É um alinhamento certo, né, dele. A ferida inicia no corte geralmente possui uma profundidade igual a um extremo do outro da lesão, né? O que acontece? Quando você passa o corte, né, vamos supor, você vai cortar o braço com uma faca, ele não aprofunda a faca e depois diminui, não. Passa com a mesma profundidade. Isso é feito por incisas ou cortantes, né? Ah, professor, eu vi uma ferida corte contusa, né? Eu vi uma ferida de corte de incisos, né? Então, assim, o médico fez uma incisão na minha perna para poder tirar um furúnculo, né? Então, o que é isso? Ele fez uma incisão. Ele pegou o bisturi e foi preciso no corte, né? Então, incisas ou cortantes, né? São o quê? São feridas causadas por objetos, né? Como bisturi, faca, lâminas, lâmina de barbear, giletes, né? Que são limpas, certo, pessoal? Corte contusa, né? O que é a corte contusa? É um agente que ele corta, né? Mas ele é de pouca flexibilidade. Por exemplo, você pega um machado, o corte do machado não é igual ao de um bisturi, né? O do bisturi ele corta bem mais, mas o machado também corta, né? Então ele é o quê? Um corte contuso. Ele não tem um corte acentuado, mas faz um ferimento grave, né? Então às vezes você está passa no arame e corta o braço, né? Aquilo lá é um corte contuso. Por quê? Não é afiado, né? Mas ele fez a ferida, mas ele abriu o corte, né? Perfurante. São ocasionados por agentes longos e pontiagudos, como pregos, alfinete, né? Às vezes você pisa no prego, o prego transfixa seu pé. Então isso aí é um perfurante, né? Por quê? Porque ele vai transfixar o seu pé. E isso que acontece? Alfinetes, pregos, né? A gente quando é menino corre muito na rua, corria, né, descalço. Então direto você vê um menino com prego no pé. Hoje a gente nem vê isso mais, né? Até isso os meninos já evoluíram. Então, pessoal, o perfurante é isso, quando tem alguma perfuração, né, por objeto pontiagudo. Ah, professor, eu levei uma facada. É perfurante? Sim. É pontiagudo, não é? É. Então ele é perfurante. Eu levei um ferimento perfurante, certo? Pérfuro contusas. O que é o pérfuro contuso? Pérfuro contuso, pessoal, ele é feito através de tiro, né? É aquela ferida do tiro, da bala, né? Que ela entra e sai. Ela tem orifício de entrada e orifício de saída. Professor, corte contuso é feito com objeto que não tem corte, mas faz o ferimento. Exemplo, arame farpado, um machado, né? Sim. Perfurante tem que ter pontiagudo, né? Uma faca, um punhal, um chucho, né? Então, perfurante pontiagudo. Por que a bala é pérfuro cortante? Né? Pérfuro contusa. Por quê? Porque ela é perfurante e ela não tem corte.
né? Se você pega uma bala na mão, você vê que ela não tem corte. Você pode passar ela na mão que ela não vai cortar. Mas se houver um disparo, a projeção dela faz ela perfurar e cortar a pele e atravessar o paciente ou não. Mas quando se atravessa algum órgão, alguma coisa, ele é um pérfuro contuso, né? E ele tem o que? O orifício de entrada e o orifício de saída, né? Lácero contusa, né? Os mecanismos mais frequentes são a compressão. A pele é esmagada de encontro ao plano subjacente. O que é isso, né? Quando você pega, assim, às vezes você prende o braço, né? E ela vai apertando até cortar. Isso aí é uma lácero contusa. Ela faz uma laceração na pele. Quer ver muito que dá muita laceração? Idoso, né? Tem a pele bem fininha, aí ele esbarra, corta, faz aquele corte, a pele enruga. Então aquilo lá é o que? Lácero contusa, né? Ele fez uma lácero contusa ali. Ou por tração, né? Quando rasga o arrancamento do tecido. Por exemplo, você está vindo de moto, né? Você colide a moto, aí o que acontece? Já viu falar em desluvamento, né? Que a pele arranca, né? Inteira. Aí o que acontece? A pele arranca, isso é chamado de lácero contusa também por tração, né? Essa é por tração. Aqui aperta de lacera é por compressão. Então, a lácero confusa, nós temos dois tipos de ação. Nós temos a ação de compressão e a ação de tração, certo, pessoal? Dúvidas, pessoal? Perguntas, questionamentos? Fiquem à vontade de perguntar, tá? Nós estamos aqui para responder vocês, para auxiliar vocês. Estamos aqui no grupo, aqui, aguardando as perguntas, prontinho para responder vocês. Pérfuro incisas, provocadas por instrumentos pérfuro cortantes, né? Que possui gume e ponta, por exemplo, punhal, a faca, né? Deve-se sempre lembrar que é extremamente, né? Podemos ter uma pequena marca na pele, porém aprofundemos o comprimento, né? O que é isso? Às vezes você chega, é um cortezinho pequenininho, mas a profundidade dele é grande. Às vezes o cara pega um espeto e perfura ele, né? Ou seja, a entrada é pequena, mas a perfuração dele é muito grande. Então isso é o que? Pérfuro incisos, né? Pérfuro cortantes, né? Onde ele perfura e corta. Só que o que acontece? O orifício de entrada dele é pequeno, mas a profundidade dessa ferida dele é muito grande. Certo, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, pessoal, nós falamos da pérfuro incisa, né? Agora nós vamos falar das escoriações. Escoriação é uma lesão mais simples, né? Mais tranquila. O que é essa escoriação? Por exemplo, você está andando e esbarra na parede e rala o seu braço. Isso é uma escoriação. Cai de moto, aquelas raladinhos, né? Isso tudo é chamado de escoriação. Então o que acontece? Ela é uma ferida de superfície, né? De superfície cutânea, né? Que pega só a pele mesmo subcutânea e só tira aquela pelezinha de cima, né? Então às vezes você cai, aquele famoso ralado, né? As escoriações são os famosos ralados. Equimose e hematomas. O que é equimose e hematomas? Equimose e hematomas é aquele que, por exemplo, o cara levou uma pancada no rosto e ficou roxo, né? Então o que ele fez? Ele tem uma equimose e um hematoma. A equimose é o romper dos capilares, né? O que acontece? Quando rompe os capilares, tem uma perda de sangue, né? E ela fica roxa, por isso que fica roxo, né? Porque o sangue acumula, né? Aqui na nossa pele. Então isso é uma equimose e hematomas. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a sua grau de contaminação. Grau de contaminação, sim. As feridas elas são classificadas também em questão de contaminação. E todas elas têm o seu grau de contaminação. Tem as limpas contaminadas, as contaminadas e as infectadas. Nós vamos estar aqui falando cada uma delas aqui. A classificação tem importância, pois orienta o tratamento médico, né, com antibiótico ou sem antibiótico, com pomadas ou sem pomadas. Então depende muito do tratamento, pode ser até cirúrgico, né, chamado de depidação, dependendo da quantidade de infecção que tem.
As feridas limpas, né, são as produzidas em ambiente cirúrgico, né, sendo que não foram abertos sistemas como o digestório, respiratório, geniturinário, né. A probabilidade da infecção da ferida é baixa, em torno de 1 a 5%. Professor, feito ferida no centro cirúrgico, tá? Que tipo de ferida é essa? Pessoal, quando vocês vão fazer uma cirurgia, o médico não pega um bisturi e não corta, aquilo ali é uma ferida. Não é porque foi feita no centro cirúrgico que não é uma ferida. Aquilo ali é uma ferida, né? Só que ela foi o que? Feita em um lugar esterilizado, por um profissional de saúde, né? Que estava tudo certinho. Então o que acontece? Ela para pegar uma infecção é de 1 a 5% de chance. Então é baixíssimo chance de infecção nessa ferida desse corte, que pode ser um corte contuso ou não, né? O que é que faz, pessoal? O corte bisturi, ele faz qual lesão, né? O bisturi ele vai fazer uma lesão. Que lesão é essa que o bisturi faz, né? Foi a primeira que a gente falou, que é incisas ou as cortantes, né? Então o que acontece? O médico vai fazer uma incisão, né? Então ele vai fazer uma ferida limpa em você. Limpas contaminadas. Professor, mas é limpa e contaminada? Sim. São conhecidas como potencialmente contaminadas, né? Nelas há contaminação grosseira, né? Por exemplo, ocasionadas por uma faca de cozinha, né? Quando você corta com a faca de cozinha, não fica aquelas facas que é suja, tá suja de alho, suja de alguma coisa que você está cortando ali, passou na pele e cortou. Então ela contamina também, né? E o risco de infecção dela é de 3 a 11%. Né? Então o que acontece? Quando você tá com uma faca enferrujada, né? Toma cuidado, porque ela pode fazer um corte contuso, essa ferrugem prejudicar a sua ferida, né? Você evoluir até para uma doença aí, né? Hoje a gente conhece muito tétano com isso. Então, pessoal, tem que ter muita atenção à questão de faca de cozinha, né? E olha que a ferida dela é uma ferida limpa, mas contaminada, certo? As feridas contaminadas, né? Onde tem uma reação inflamatória. Você machucou, inflamou, criou pus, né? Então ali o que acontece? Ela está contaminada, tem contaminação, tem um agente ali, está causando a contaminação, causando uma inflamação naquela ferida. Essa ferida geralmente ela vai ter o quê? Para inflamar, assim, quando você tem contato com terra, né? Ah, pisei num prego, inflamou, porque o prego tinha terra, tinha ferrugem. Então isso tudo vai fazer o quê? Vai contaminar a sua ferida, né? E o risco de infecção dessa ferida é de 10 a 17%, né? Então, assim, o risco dela já é bem mais alto comparada às feridas limpas, né? Que é de 1 a 5. As contaminadas de 10 a 17. E as feridas infectadas, né? São aquelas que apresentam sinais nítidos de infecção, né? Aquela que não cicatriza, bem avermelhada, sai secreção. Então você vê que realmente ela está infeccionada. Então ali o médico tem que entrar com uma medicação, né? Para combater a infecção, para depois tratar a sua ferida ali. Então, esses 4 tipos de feridas são o que nós temos hoje. Nós temos as limpas contaminadas, as contaminadas e as infectadas. Professor, o senhor falou que nós temos hoje essas 4. Por quê? Porque amanhã pode gerar outro protocolo e surgir mais um tipo de ferida, né? Então, assim, os protocolos são feitos através de estudos. A cada 5 anos renova-se os protocolos, né? Um dos mais famosos aí é o da American Heart Association, que faz o protocolo de parada cardiorrespiratória. E a cada 5 anos eles renovam. Então, se nós temos que ficar atento, ler bastante, né? Para a gente não ficar desatualizado nessa situação aí. Porque às vezes você chega num atendimento, você está numa clínica médica, seu paciente está lá com a ferida limpa, contaminada, né? Mas você fala, não, tá limpa, né? Tá de boa, tá tranquilo. Não, mas ela tá contaminada evoluindo para uma contaminada, né? Então ela tá limpa, contaminada, evoluindo para uma contaminada. Então a gente tem que ter muita atenção nisso aí, pessoal. Muita atenção mesmo, para que o nosso paciente evolua para melhora e não para piora, certo? Tipos mais comuns das feridas crônicas, né? O que é essas feridas crônicas, pessoal?
Feridas crônicas são aquelas causadas por algum tipo de doença, né, que são chamadas úlceras, né? A gente tem úlcera de pressão, úlcera do pé diabético, então assim, são vários tipos de úlcera e cada uma tem sua causa. Então essas úlceras, elas são tratadas também na clínica médica, com a clínica médica que vai intervir nessas úlceras aí, fazendo o que? Curativo, lavando, limpando, secando, entrando com medicação, tudo isso com o paciente na clínica médica, certo? Uma delas mais conhecida hoje se chama úlcera de pressão, né? Que é as famosas escaras, né? A úlcera de pressão, ela fica numa área localizada, né? Onde dá uma necrose celular. Por quê? Falta de oxigenação, falta de movimento, né? Aí fica parado ali muito tempo, o sangue não circula e causa essa necrose, né? Então, causando essa necrose, ela vai causar essa ferida de úlcera de pressão. É as famosas escaras, dá muito em paciente cadeirante, paciente acamado, né? Idoso que está acamado dá muita escara, o paciente cadeirante também dá muita escara, né? Então tem que tomar um cuidado, tem uma higiene redobrado nessa questão. Às vezes dá um banho no idosinho, esquece de secar ele, aí põe ele deitado, amanhã na hora que vira ele está abrindo aquela ferida. Né? E a gente tem que ficar atento, que ela começa pequenininha, quando você menos espera já está grande, tomando conta do membro do paciente ou de partes do paciente. Né? Então, pessoal, a úlcera de pressão é localizada na necrose celular, né? Ela resulta na compressão do tecido mole entre as proeminências ósseas e uma superfície dura por um período prolongado de tempo. O que acontece? Quando eu tô falando, você fica deitado em cima de uma cama, ela fica pressionando ali e vai fazer isso aí. Outros termos também são usados com frequência, como úlcera de decúbito, escara de decúbito, porém são a pressão o agente principal para a sua formação. O termo recomendado era úlcera de pressão. Como escara não deve ser utilizado para definição, porque ele é usado para designar apenas a parte necrótica ou crosta da ferida. A região sacral e os calcâneos são os locais mais frequentes de aparecimento de úlcera de pressão. Por quê? Porque são os locais que ficam mais parados, né? O paciente fica deitado, bumbum sempre para baixo, né? Você nunca vai chegar perto de um paciente acamado com o bumbum para cima. Você vai estar com o bumbum para baixo. Então o que acontece? Ele vai causar uma pressão e essa pressão vai fazer essa úlcera, né? Então assim, calcanhar também. Geralmente você chega o paciente calcanhar encostado no colchão. Então isso aí que vai causar essas úlceras de pressão nesse paciente, né? Então por que toda vez que a gente chega no hospital, vocês podem observar, principalmente clínica médica, onde tem leito do paciente, tem um reloginho de papel, onde tem os desenhos do pessoal deitado, né? Decúbito dorsal, decúbito frontal, de lado, né? Decúbito esquerdo, direito. Então, assim, tudo isso nós temos que observar. A cada 2 horas vira o paciente. Por quê? Justamente para evitar essas escaras, essas úlceras de pressão, né? Os indivíduos que têm mais probabilidade de dar esse tipo de úlcera de pressão, pessoal, é os que têm morbilidade, né? O que é um paciente que tem morbilidade? Muito obeso, né? Um paciente obeso que não anda, que não faz absolutamente nada, fica só sentado. Um pacientezinho, vozinho acamado, que só fica deitado, né? Tem percepção sensorial, né, alteração da percepção social, alteração da circulação periférica, alteração do nível de consciência, incontinentes, malnutridos, imunodeprimidos. Né? E são indivíduos que têm muita chance de ter esse tipo de ferida. Né? Imunodeprimido é aquele paciente que ele não tem imunidade, a imunidade dele é ruim, então qualquer coisa ele adoece, então ele tem a chance muito grande de pegar uma escara, né, de surgir uma escara, de surgir uma úlcera de pressão. Os tecidos recebem oxigênio e nutriente eliminando os produtos tóxicos pela via sanguínea. Né? O fator que interfere nesse mecanismo afeta o metabolismo celular e a função da vida da célula, matando a célula. Então, assim, quando se mata uma célula, o que acontece? Ela vai necrosando. Né? Aí aqui na apostila de vocês aí, se vocês verem embaixo aí tem as fotos, né, das úlceras sob pressão, né? Aqui na apostila de vocês vai ter aí sobre as úlceras sob pressão, né? Então assim, a gente tem que ficar muito atento quando a gente tem um paciente acamado em casa,
tem um parente acamado em casa, justamente por causa disso, né? Ah, não precisa ficar virando ele, ah, não tem que virar ele, não, tem que virar ele sim a cada 2 horas, né, para evitar. Porque se esse paciente desenvolver uma úlcera, para você sarar ela, o tratamento é muito longo e muito doloroso. Tem paciente que tem úlcera de pressão, que ela é tão grande que cabe um punho, né, da gente lá dentro. Então, para limpar, tem que debridar aquilo tudo, tirar aquela pele morta, necrose todinha e fazer os curativos para poder estar auxiliando esse paciente nessas úlceras sob pressão. Certo, pessoal? Dúvidas, questionamentos? Não? Tudo tranquilo? Qualquer coisa a gente está aqui no grupo, pessoal, à disposição de vocês. Eu gosto muito do aluno participativo, do aluno que pergunta, né? Porque o aluno que pergunta, ele sempre sobressai. Bom, pessoal? Então, estamos aqui à vontade para vocês perguntarem o que vocês desejarem. Úlceras vasculares, né? Úlceras vasculares também é bem conhecido da gente, né? A gente conhece ela como Zepele, né? Então, as úlceras vasculares, elas dão muito só nas pernas, né? E pode ser definido como perda de continuidade da pele. O que acontece? A pele está na perna, um exemplo, né? Aí vem a pele, aí aqui vem uma ferida, né, que separa a pele e depois vem a pele novamente. Então isso aí é uma úlcera, né? É uma úlcera vascular. O nome já fala, vascular. O que é que causa essa úlcera? Vascularização ruim, né? Circulação ruim no paciente, que vai causar essa úlcera aí. Essa úlcera, pessoal, ela vai dar abaixo dos joelhos, né? Cujo processo de cicatrização se prolonga por mais de 6 semanas. Elas são altamente recidíveis, acometem principalmente pessoas idosas e estão frequentemente associadas a outras doenças, tais como diabetes, artrite, hipertensão, hanseníase e outras. Essas feridas são uma das principais causas pelas quais pessoas procuram unidade de saúde, pois cerca de 80% delas podem ser tratadas ambulatorialmente, né? Ou seja, pessoal, o pessoal procura muito unidade de saúde para tratar as úlceras vasculares sem necessidade. Por que sem necessidade? Porque essas úlceras podem ser tratadas em casa, só precisa ir na unidade fazer um curativo, né? E geralmente eles querem internar, querem que fique internado para poder tratar essas úlceras aí. Certo, pessoal? Dúvidas? As úlceras, porém, causam dor, né? Depressão, redução da movimentação, capacidade para trabalho, perda da autoestima e isolamento social. Ou seja, graves transtornos tanto individuais quanto coletivos. As úlceras vasculares apresentam etiologia de origem venosa, arterial ou mista. As úlceras de origem venosa, a maioria, são basicamente resultantes de hipertensão venosa crônica, que produz a êntase venosa e edema. As úlceras de origem arterial são produzidas quando o fluxo de sangue para os membros inferiores é diminuído, resultando em isquemia e necrose. E as úlceras de origem mista resultam na combinação da hipertensão venosa crônica com a patologia arterial periférica. Então, pessoal, o que acontece? Circulação, né? Hoje nós temos que tomar muito cuidado. Paciente muito obeso tem problema de circulação, tem problema de hipertensão. Paciente diabético tem problema de circulação, tem problema de hipertensão. Ah, professor, eu tenho um problema de hipertensão, eu posso desenvolver? Sim, pode desenvolver. Pessoal, a maioria é em idoso, mas a minoria é gente jovem, né? Então não quer dizer que vai ser só o idoso que vai ter, não. Gente jovem também pode ter, só que a chance é menor. Por quê? O seu sistema circulatório, né, ele já é mais eficiente do que o de um idoso. Então, as chances de você ter uma úlcera de pressão, uma úlcera vascular, é muito pequena, mas pode acontecer sim, né? E se não tratada, pode virar uma infecção e levar a óbito, né? Então os pacientes podem morrer através dessas infecções que tem dessas úlceras, né? Úlcera neuropáticas, né? O que são essas úlceras neuropáticas, né? A úlcera neuropática é uma da característica da hanseníase, é o comprometimento dos nervos periféricos com diminuição ou perda da sensibilidade dos membros. Também ocorre comprometimento dos filetes nervosos com a inflamação nos focos pilosos, glândulas sudoripanas e glândulas sebaceadas localizadas na derme, fazendo com que a pele fique sem umidade. Assim sendo, a hidratação e lubrificação da pele são cuidados que devem ser ensinados ao paciente,
para que o mesmo o realize no domicílio, pois não indispensáveis os cuidados preventivos. Professor, entendi nada. Entendi nada. Você falou e entendi nada. Sudoripárias, glândulas sebáceas, entendi nada. Traduzindo, pessoal. O paciente, quando ele tem hanseníase, o que acontece? Ele tem dormência na pele. Quando ele tem dormência na pele, ele não cuida daquele tratamento, vai abrir uma ferida. Como é dormente, ele não está sentindo, não vai sentir. E a hanseníase, ela resseca a pele, resseca muito a pele. Então você tem que estar sempre hidratando a pele, sempre se hidratando, né? E tomando as medicações para combater a hanseníase. Então, a úlcera neuropática é causada por um tipo de doença, a hanseníase, né? Tem outras? Tem. A gente vai ver aqui mais embaixo que tem outros fatores, né, que causam também essas úlceras neuropáticas. Um deles é a hanseníase, né? Por falta de cuidados, né? Isso é falta de cuidado, pessoal, falta de higiene, causa essa úlcera aí. E essa úlcera pode vir a amputar um membro, né? Pode dar uma infecção generalizada e vir até a levar o paciente a óbito. Uma outra úlcera neuropática bem conhecida hoje, né? Que se chama úlcera diabética, né? A úlcera diabética é uma ferida que pode acometer pessoas com diabetes. Seu surgimento pode ocorrer por dois mecanismos: perda de sensibilidade. O aumento do açúcar no sangue pode afetar os nervos periféricos das pernas e pés, levando a diminuição ou perda da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. A pessoa diabética pode não perceber um sapato apertando, um objeto quente ou a dor após um corte inadequado das unhas. Esta deficiência de sensação é denominada de neuropatia diabética. O que acontece, pessoal? O paciente diabético que tem essa neuropatia, eu pisei num cigarro, queimou meu pé, eu nem senti. Então, se eu não senti, não tratei. Se eu não tratei, virou úlcera, né? Eu calço 37, comprei um sapato 36, tá ótimo, não tá me apertando, só que tá comprimindo. Então, o que acontece? Quando comprime, né? Ele vai fazer o quê? Vai fazer a obstrução da circulação. Fazendo a obstrução dessa circulação, ele vai gerar uma úlcera também. E aí, vai ser uma úlcera diabética. É onde tem os amputamentos de mãos, amputamentos de pernas, amputamentos de dedos, né, do diabético. Geralmente um diabético ele começa amputando o dedinho, depois o meio do pé, depois o pé, tornozelo, joelho e vai subindo. Por quê? Falta de circulação. A neuropatia dele não deixa a circulação trabalhar nos membros inferiores, né? Então, é onde vai causar essas úlceras aí de pressão. Característica do pé neuropático, né? É o ponto de pressão anormais, que são os calos, né? Dedos deformados em garra, pé quente, rosado com veias dilatadas, peito do pé saliente, né? Pé encurvado, né? Ou seja, pé torto, então isso aí. E a pele seca e rachaduras, né? As doenças vasculares, né? A hiperglicemia também pode acarretar um endurecimento e estreitamento das artérias, consequentemente diminuição do fluxo sanguíneo para os membros inferiores. E isso vai acarretar simplesmente a amputação desses pés, né? Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento em questão de úlceras, muito atento em questão de como tratar essas úlceras e como evitar. É melhor evitar do que tratar, e todas elas são evitáveis, né? Se nós fizermos um exercício, se nós passarmos um creme nos pés, se nós nos cuidarmos de higiene pessoal, vocês vão evitar esse tipo de doença futuramente, ou quem sabe até o mais rápido, né? Às vezes, agora que eu tô com 20 anos, não vou ter esse tipo de coisa não, deixa pra me cuidar daqui que eu tiver uns 30 anos. Vai que acontece alguma coisa, você com 25 anos tá com essas úlceras aí. E isso traz transtornos, né? Traz transtornos psicológicos, transtornos sociais, autoestima baixa. Então nós devemos muito nos cuidar para evitar esse tipo de situação. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem fazer algum questionamento? A gente está aqui no grupo à disposição de vocês. Podem perguntar o que vocês quiserem, né? Nós vamos estar esclarecendo para vocês aqui. Nós estamos juntos aqui para aprender juntos, né? E crescer cada vez mais nessa nossa área da saúde, nessa área da clínica médica, né? Então agora vocês só viram uma ramificação da clínica médica, que é as feridas, né?
Então nós começamos com feridas corte-contusa, começamos com feridas pérfuro-cortantes, vamos falar da úlceras, né? As úlceras que tem. Então, assim, úlceras por pressão, né? As neuropáticas, né? Que é a diabética e a de Hanseníase, né? E a úlcera vascular, né? Que é a de pressão, né? Que falta vascularização, né, pessoal? Dúvidas, perguntas, algum questionamento, pessoal? Não? Estou aqui à disposição de vocês. Então, pessoal, nós falamos das úlceras, né? Agora nós vamos falar também da cicatrização dessas feridas, né? Que é uma parte mais importante ainda e mais é onde você vê o seu trabalho realmente sendo feito e sendo resultados, né? A cicatrização das feridas consiste em uma perfeita e coordenada cascata de eventos celulares e moleculares, que integram para que ocorra a repavimentação e a reconstrução do tecido. O que acontece, pessoal? Quando você tem uma ferida que você corta, o que acontece? Você vai fazer o quê? Vai separar esse tecido. Quando você separa esse tecido, ele tem que se reconstituir, né? Então é isso que acontece. O tecido ele vai se reconstituir. Então, quando ele se reconstitui, ele fecha essa ferida, cresce uma nova camada e fica uma só. É igual ao asfalto, né? O asfalto chove, faz aquele buraco. Aí o pessoal vem, tampa o asfalto e ele fica padrão, né? Sem buraco, sem nada. Então, assim, as feridas são da mesma forma. Como desencadeante da circulação, ocorre a perda tecidual a partir do qual o fisiológico volta completamente para o reparo de um evento danoso ou organismo. O que acontece? Quando você tem uma ferida e ela cicatriza, cria aquela casquinha, né? A gente chama de casquinha, e o menino gosta de ficar futucando aquilo ali. Então o que acontece? Tem essa perda de tecido novamente, né? E vai fazendo um tecido novo por baixo ali. Então tem aquela capa de proteção, onde o tecido novo vai criando, vai se juntando, né? Vai crescendo, até que expulsa aquela capa de proteção e a pele fica normalmente. A perda tecidual pode atingir a derme completa ou incompletamente, ou mesmo atingir todo o órgão, chegando ao tecido celular subcutâneo, né? O que isso acontece geralmente, pessoal? Em feridas causadas por queimaduras de terceiro grau, né? Onde vai queimando a pele, né? Aí queima a derme, até chegar na subcutânea. Então, esse tipo de ferida, né, tem que ser muito mais bem tratado, com muito mais cuidado, né? Justamente por causa disso. A profundidade dele é muito maior do que a profundidade de um ralado. Né? Então, assim, a complexidade de infecção dele é bem maior do que de um ralado, né? A cicatrização também depende de vários fatores, locais, gerais, como localização anatômica, qual local que ela foi? Foi no meio do braço ou foi na dobrinha do braço? Por quê? Se for na dobra do braço, quando você movimenta, o que ela vai fazer? Ela vai fechar e vai abrir, fechar e abrir. E quando é no meio do braço, não tem movimento, então ela vai cicatrizar mais rápido, né? Tipo de pele. Se você tiver uma pele melhor, porque hoje a gente tem muitos tipos de pele, né? Tem uma pele que é mais sensível, tem outra que é mais grossa, então assim, isso tudo vai ajudar também na cicatrização, né? E a técnica cirúrgica utilizada, né? Se for um médico bom, né, que fez uma técnica certinha ali de cirurgia, aproximou as bordas, fez a sutura certinha, então ele vai também cicatrizar com mais rapidez. A cicatrização é de uma mesma espécie, varia se a ferida ocorre no feto, no recém-nascido ou no indivíduo adulto, né? O que é isso, professor? Essa cicatrização, ela tem essa variável, né? Às vezes você machuca, uma criança machuca também. A criança sara e o seu não sara, né? O seu continua ainda. É justamente por causa disso. Diferença de quê? De pele, diferença de mecanismos, né, anatômicos e fisiológicos que fazem se encarrega dessa cicatrização. A cicatrização dentro das vísceras, ocas e cavidades corporais em geral equivale à sequência de reparação na pele. O que é isso, pessoal? Às vezes você faz uma cirurgia abdominal, né, e corta também por dentro, né? Aí sutura por fora cicatrizou e o médico fala, você fica 30 dias sem pegar peso. Você, mas por fora com 7 dias está zero, por dentro também está. É onde você pega peso, vai abrir a cirurgia por dentro, porque a pele é mais sensível,
pode causar uma infecção generalizada, se não causar uma hemorragia bem mais grave, você vira a óbito, né? As feridas, pessoal, tem algumas fases também. Ela tem a fase inflamatória, né, a hora que ela vai inflamar, a fase proliferativa, né, que ela prolifera os fungos, essas coisas, e por último, né, a fase de maturação, né, onde que ela já está quase terminando de cicatrizar, já está maturando, né. Agora nós vamos falar sobre a fase inflamatória, né. A fase inflamatória inicia no exato momento da lesão. Assim que acontece a lesão, ela já inicia a fase inflamatória. Por quê? Se for um objeto contaminado, os seus glóbulos já vão lutar ali para tirar aquela sujeira que entrou no seu corpo, aquele corpo estranho. Então ali já começa a fase inflamatória. O sangramento traz consigo as plaquetas, hemácias e fibrina, selando as bordas da ferida, ainda sem valor mecânico, mas facilitando as trocas. O coágulo formado estabelece uma barreira impermeabilizante que protege a contaminação. Com a lesão tecidual, a liberação local de histamina, serotonina e bracidilina, que causam vasodilatação e o aumento do fluxo sanguíneo no local, consequentemente sinais inflamatórios como calor e rubor. A permeabilidade capilar aumenta causando extravamento de líquidos para o espaço extracelular e, consequentemente, edema. O que isso significa, pessoal? Significa que quando você tem um corte que faz aquele coágulo, aí você vai na torneira e lava aquele coágulo, tira aquele coágulo, você tirou um pouco da cicatrização, certo? Então, o que acontece? Fez o ferimento, está sangrando muito, você comprime. Por que hoje fala? Quando você fere, você põe uma toalha e comprime. Se não parar o sangramento, você vem com outra toalha por cima e comprime. Jamais tire ela, justamente por causa disso, porque ela faz esse tampão, ela faz essa cicatrização momentânea ali, onde vai ser combatido pessoal, as infecções, né, através disso aí. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Não ficar tirando os coágulos, tirando aquela casquinha que é uma proteção para a sua ferida não infeccionar e chegar a ter uma amputação de membro, dependendo do local que foi a infecção, né? A resposta inflamatória, que perdura cerca de 3 dias, é na qual ocorre a migração sequencial das células para a ferida e facilitada por mediadores bioquímicos, que aumenta a permeabilidade vascular, favorecendo a execução plasmática e a passagem de elementos celulares para a área de ferida. Os mediadores bioquímicos de ação curta são a histamina e serotonina, e as mais duradouras são a leucotaxina, bradixina e prostaglandina. A prostaglandina é um dos mediadores mais importantes no processo de cicatrização, pois além de favorecer a execução vascular, estimula a mitose celular e a quimiataxia de leucócitos. Professor, entendi, foi nada. O que eu faço? Vamos lá, pessoal. A resposta inflamatória ela perdura por 3 dias, certo? Então, o que ocorre? Quando você tem uma inflamação que passa de 3 dias, ela já está indo para uma infecção. Então, o médico já vai entrar com antibiótico, com essas medicações. Quando o médico entra com essas medicações vão o quê? Estimular, né, esses mediadores que a gente tem no corpo para o quê? Para ele ir lá combater aquela infecção, né, e fazer o fechamento da pele, fazer o fechamento da ferida. Então, por isso, se usa as medicações, tá? Então, esses nomezinhos complicados aí, pessoal, por enquanto vocês não se preocupem. Mas nós vamos ver mais para frente em clínica médica também, viu? Vamos aprender muito nomezinho complicado. A gente vai começar a ver os nomezinhos complicados. Então, assim, vai ter uma facilidade muito grande, a gente vai ter um conhecimento muito grande nessa matéria ainda. Vamos lá, continuando aqui. Os primeiros elementos celulares a alcançar o local da ferida são os neutrofílios e os monocitos, com a função de desbridar a superfície da ferida e fagocitar as partículas anticorpos estranhos. O pico de atividade dos polimorfungos
ocorre na primeira 24 a 48 horas após o trauma, seguindo-se um maior aporte durante os 2 a 3 dias seguintes. Né? O que acontece? Os fungos, pessoal, eles vão de 24 a 48 horas tentar pegar aquela ferida, fazer uma inflamação, e o seu corpo vai combater aquilo ali. Então, conforme o seu corpo vai combatendo aquilo ali, vai diminuindo a infecção, diminui a infecção. Então, por isso que é importante, pessoal, cortou, teve um corte contuso, vai no médico, vê com o médico, toma um antibiótico, toma uma antitetânica, né, que é uma injeção que dói muito, mas é uma excelente injeção. Então, tem que fazer isso, pessoal. Para quê? Para evitar que você pegue uma infecção generalizada, uma sepse e venha a óbito. Certo, pessoal? Nós temos que tomar esse cuidado muito grande, porque a sepse, né? A sepse é uma infecção generalizada e pode ser causada simplesmente por um alfinete que você pisou e não cuidou, certo? Pessoal, dúvidas, perguntas, questionamentos, nós estamos aqui no grupo disponível para vocês, para a gente poder resolver algumas questões, para a gente poder tirar as dúvidas, né? Tem um questionário para vocês fazerem, né? Então vamos fazer juntos, né? Para a gente tirar todas as dúvidas, certo, pessoal? Mais uma vez, foi um prazer ter essa aula com vocês. Qualquer dúvida, estou no grupo à sua disposição. Tenham uma boa noite.